amados ou amadas, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e a sua família neste dia. E que ricas bênçãos do céu caia sobre você neste dia. Um beijo e que o Senhor te abençoe grandemente. E hoje vamos para o terceiro vídeo da série Evangelização de Crianças. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a criança crê e pode se salvar. Vamos repetir? A criança crê e pode se salvar. Nós já vimos que ela está em pecado, que ela nasce em pecado e ela tem pecado. Mas será que ela é capaz de crer? Será que ela tem capacidade de crer para se salvar? E se salvar? Será? Veja bem, Jesus disse assim, lá em Mateus 18, verso 2, ele fez assim, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aqui, os discípulos estavam questionando, falando: Senhor, quem é o maior e tal, isso e aquilo. E Jesus, como sempre, muito sábio, ele sempre viu uma oportunidade de falar algo, de ensinar algo para os discípulos. Então, o que ele estava dizendo? Veja bem, aqui está uma criança. E uma criança que pode crer. Jesus disse, aqui está uma criança. E quem não receber o reino dos céus como essa criança, né, tem que receber como ela recebe. Ou seja, quem não crer como essa criança, quem não receber como essa criança, de modo algum vai entrar no reino dos céus. Aqui no versículo, Jesus disse o quê com os discípulos? Jesus disse para os discípulos, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Jesus estava dizendo o quê? Que é capaz da criança crer. Tá certo que ele disse que nós temos que receber o reino dos céus como uma criança. Nós temos que nos converter como uma criança. Vemos que ali, no meio daquela multidão, daquelas pessoas, vamos ver algo curioso. O que essa criança estava fazendo lá? Por que tinha uma criança ali no meio? Não será que ela também queria ouvir de Jesus? Não será que ela estava ali para também ouvir os ensinamentos de Jesus? Talvez estava acompanhando um pai ou uma mãe, mas ela também estava ali. E em muitos lugares nós vemos Jesus dando atenção às crianças, dando atenção às mulheres que na época eram desprezadas. O que Jesus quis dizer com isso, amados? Jesus quis dizer que o reino dele não se coloca em uma determinada classe social, ou em uma determinada pessoa, ou em um determinado patamar. É aquela pessoa sim, aquele não. Aquele pode ser salvo, o outro não. Jesus colocou uma criança por quê? Porque de todas as classes aqui era mais desprezada. Ou aqui muitas vezes desprezada, não é, queridos, no sentido de que talvez ela era violentada ou batiam nela. Não sei, isso a gente não sabe. Mas sabemos que naquela época as crianças não eram dadas o devido valor. As mulheres também não. Então por isso Jesus, em muitas passagens, deu atenção às mulheres. Vemos em várias passagens. E nesta aqui nós vemos Jesus ressaltando a importância das crianças. Se essa criança estava lá acompanhando um pai, acompanhando uma mãe, a gente não sabe. Mas é fato que ela estava ali e estava ouvindo as palavras que Jesus dizia. E Jesus fez uma comparação. Quem não receber, tem que receber o reino do céu como uma criança, né? E quem não crer como uma criança. Por que Jesus disse isso? No sentido de que uma criança é uma pequena semente. Uma criança, ela também pode se salvar. O que Jesus quis dizer? Olha,
Não receber como uma criança, porque quer dizer que uma criança também recebe o reino dos céus. Olha que ela está aqui ouvindo a palavra. Olha, as mulheres também ouvem. Olha, os jovens ouvem. Os adultos ouvem, os idosos ouvem também. Então a palavra do Senhor, a salvação, ela não se coloca em uma determinada classe social ou não, em uma determinada faixa etária de idade. Não. Jesus quis dizer o quê? Que a todos deve ser anunciado o reino de Deus. A todos deve ser falado do Evangelho. A todos deve ser falado de Jesus. A todos devem ser evangelizados. Então esta criança estava ali e Jesus comparou. Por quê? Uma criança. Porque uma criança, ela recebe o reino de Deus, amados, de uma forma que nós adultos muitas vezes não recebemos. Por quê, Cris? Veja bem, uma criança, ela nasce com a sua alma como uma folha em branco. Quando pegamos uma folha, vamos ver se temos uma folha aqui. Não temos uma folha aqui. Ou temos? Não, não temos. Uma folha em branco não temos, né? Mas vamos fazer uma comparação. Olha só. Essa folha aqui, né? Ela é uma folha de caderno, então tem os risquinhos, né? Mas ela está como uma folha em branco. Uma criança, ela é assim. Agora, o que será escrito aqui nessas folhas é você quem vai determinar. E ela é como uma folha em branco. É como um livro. Totalmente em branco. O que você vai escrever nestas páginas, querido? O que você vai escrever nas páginas das crianças? Aí você diz, Cris, mas é ela que vai fazer a história dela. Sim, é verdade. Ela vai fazer a história dela. Mas saiba você que nos primeiros anos da vida dela, o que vai determinar o caráter dela no futuro é você. Ela vai escrever a história dela, mas ela vai escrever com base no que você ensinou para ela, com base no que você passou para ela. Então, nós podemos compará-la com uma folha em branco, uma história a ser escrita. Da mesma forma, podemos comparar com uma árvore tão grande. Talvez você tenha aí na sua casa um pé de manga ou um pé de abacate, que é uma árvore com uma raiz tão forte e também tão alta, tão firme. Mas você sabia que ela começou de uma pequena semente, de um pequeno caroço, não é verdade? E dali ela começou a brotar e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E se tornou uma árvore tão frondosa e com frutos. Agora, se você quer que esta árvore chamada criança cresça, floresça e dê frutos bons, você tem que cuidar da semente. Se você quer que esta folha em branco, que hoje está na sua frente, tenha uma história linda para ser escrita, e escreva essa história de uma forma linda, seja uma pessoa de bem e principalmente um cidadão do céu, é você quem tem que cuidar desta semente, cuidar, regar, para que cresça uma árvore frondosa. É você que tem que determinar, é você que tem que cuidar dela. E é você que tem também que colocar o caráter dentro dela, para que ela forme um caráter de bem ou não. Por que então não podemos evangelizá-la? Por que então, se nós formamos o caráter da criança, se nós ensinamos a ela que ela deve aprender a ler, ensinamos português, ensinamos matemática, por que não podemos ensinar sobre as Escrituras? E por que não podemos evangelizá-la? Se ela é capaz de ser alfabetizada e ensinada para aprender a ler, escrever e tudo mais, ela também, querido, é capaz de aprender o Evangelho, de saber sobre Jesus. Ela é capaz de crer. Porque se ela não fosse capaz de crer, Jesus não teria colocado ela no meio dos discípulos e feito ela como um exemplo.
Então, um exemplo a ser seguido. O que Jesus quis dizer? Uma criança, ela é capaz de crer, ela é capaz de aprender, ela é capaz de tudo. Jesus quis dizer isso. Você ensina as crianças tudo, não é verdade? Então você tem que receber o reino dos céus como uma criança. Da mesma forma que ela pode absorver, ela está aberta. Vocês já repararam como uma criança tem curiosidade? Vocês já repararam como uma criança, ela tem sede de saber, sede de conhecimento? Pois é. Então ela precisa ser ensinada, ela precisa ser cuidada. Para quê? Para que ela cresça um cidadão de bem. Da mesma forma, para que ela cresça no Evangelho. E para que ela cresça sabendo quem é o Jesus dos pais dela. Quem é esse Jesus que a Bíblia fala? Ela não pode conhecer Jesus somente das historinhas. Não. Jesus tem que fazer parte da vida dela. Ela tem que dormir, acordar, respirar, sempre ouvindo sobre Jesus. Nossa, Cris, mas ela não vai fazer outra coisa? Não, amado, não é isso que eu estou dizendo. Você não vai deixar seu pequeno ver um desenho, não vai deixar seu pequeno brincar, não é isso. Mas veja bem, tantas coisas acontecem em nossa vida e Jesus pode ser colocado nisso aí. E é assim que você vai evangelizá-la. Evangelizar, como nós já aprendemos, é ensinar. Ensinar. Evangelizar. Dia após dia. No seu dia a dia, você não vai implantando bons valores para ela? Um bom caráter, não é? Meu filho, você vai comer agora, lava as mãos. Meu filho, você tem que estudar, porque você tem que crescer forte. Tem que crescer saudável, tem que se alimentar bem. Filho, você tem que estudar para formar uma boa profissão, né? Pois é, meus amados. Se elas têm capacidade de aprender sobre algo, elas também têm capacidade de aprender sobre Jesus. E mais, elas têm capacidade de crer também. Veja bem, como nós, quem acompanha nossos vídeos, já viu. Se você não viu, você vai ver o vídeo Testemunho Impactante. Ou seja, uma criança, ela entende e ela crê. Eu vou falar em rápidas palavras, mas você lê aí sobre o testemunho de uma criança que quando estavam passando, evangelizando, quando estavam passando, pedindo arrecadações, esta criança, ela foi capaz de, sem ninguém mandar, ela foi capaz de ir lá dentro da casa dela, quebrar o cofrinho dela, pegar o dinheiro e dar para esse irmão. Isso é um exemplo que eu não vi na internet. Isso é um exemplo que eu vivenciei. Isso é um exemplo que aconteceu perto de mim, com uma criança que não conheço pessoalmente, entendeu? Mas alguém muito próximo a mim foi quem me contou isso. Não é mentira, isso é verdade. Não é histórias que se contaram na internet. Não, é uma história verídica. Veja esse testemunho impactante para você ver. Uma criança, ela é capaz de crer. Ela é capaz de perceber o que se passa à sua volta. E assim como Jesus nos deixou esse exemplo, por quê? Porque uma criança, ela absorve as coisas, tudo que está ao seu redor. Então, se você ensiná-la e falar, apresentar Jesus para ela, ela tem capacidade de crer. Ela tem capacidade de saber sobre Jesus. Então, se você mostrar Jesus para ela, essa sementinha vai crescer. Se você mostrar para ela tudo sobre Jesus, ela vai então escrever uma linda história de amor com Jesus. Ela vai ser evangelizada, ela vai ser impactada sobre a verdade do Evangelho. E aí então, ela vai se converter. Ela tem capacidade de crer e ela tem capacidade de saber, ela tem sede e capacidade de conhecimento. Sede, por quê? Porque toda criança tem sede de conhecimento. Isso nós vamos ver em outro vídeo. Nós vamos ver quando e como evangelizá-las. Fiquem com Deus e saiba que a sua família cuida dela, porque a sua família é o maior campo missionário. Um beijo e que o Senhor te abençoe grandemente. Amém?